Paz e bem, seja bem-vindo ao nosso canal, Padre Alisson Parro. Que bom que você voltou para juntos podermos degustar a palavra de Deus, já que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Se você está vindo pela primeira vez, permaneça até o final. Veja que esse canal tem o objetivo de apresentar, numa linguagem simples, direta, aquilo que é o Evangelho de Jesus a partir da dinâmica litúrgica da igreja. Qual é o conselho que eu dou para você? Sempre que você escutar essa reflexão, leia o Evangelho, nós colocamos aqui abaixo, sempre na descrição. Faça a sua anotação, tenha um caderno de estudo, você vai aprender comigo a interpretar a palavra de Deus. E aí depois você vai à missa. Você verá que a participação será muito mais intensa, e aos poucos, a cada domingo, por meio da dinâmica litúrgica e da partilha da palavra de Deus, você vai ser um católico muito mais consciente, sabendo fazer uma interpretação correta, não uma interpretação fantasiosa ou fundamentalista do texto bíblico. Então, esse canal foi pensado por mim a partir do pedido de inúmeras pessoas para ajudá-las nesse tipo de reflexão. Nós iremos celebrar neste domingo o 33º domingo do tempo comum. O ano litúrgico ele tem o seu último domingo, o 34º, que é, na realidade, a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Quando nós terminarmos o ano litúrgico, começaremos um novo, que no caso será o ano C, dedicado ao Evangelho de Lucas. Isso significa que durante este ano litúrgico nós estamos chegando ao final. Quem nos acompanhou foi o evangelista Marcos, nos seus 16 capítulos, nos apresentando uma determinada imagem de Jesus, uma certa catequese que ele fez para a sua comunidade. Quando nós chegamos neste domingo 33º, a liturgia começa a nos apresentar textos que nós chamamos escatológicos. Isso também vai acontecer até o segundo domingo do Advento. Então, praticamente ficaremos aí quase um mês refletindo sobre essa temática da vida cristã. Você pode me dizer, mas padre, o que é escatológico? Eu nunca ouvi falar essa palavra, eu já ouvi, mas nunca entendi. A palavra escatológico vem de eschaton, do grego, que significa últimas realidades. E que são as últimas realidades da nossa vida? Não é só o julgamento universal ou o chamado fim do mundo, como o pessoal diz na linguagem popular. O eschaton se refere também à nossa morte, à ressurreição, o julgamento particular. Essas são as últimas realidades, a manifestação de Deus em toda a história do cosmos, do universo. Ora, o discurso cristão não é para gerar medo. Então, às vezes, as pessoas escutam esses textos de uma natureza mais escatológica, das últimas realidades, e a maneira como isso é explicado para o povo, em vez de gerar alegria, esperança, confiança em Deus, diante das últimas realidades, ou diante de um momento difícil, isso gera medo. Então, esse tipo de interpretação não está de acordo com aquilo que é o objetivo de textos dessa natureza. A linguagem usada nos textos escatológicos é apocalíptica. Padre, outra coisa, eu quero compreender o que é apocalíptico. É parecido então com o Apocalipse São João? Sim, o Apocalipse São João usa uma linguagem apocalíptica, mas não só o Apocalipse São João. O livro de Daniel, se você pegar, alguns textos do Evangelho, por exemplo, Marcos, capítulo 13, é um texto apocalíptico. O apocalíptico é o quê? É uma linguagem simbólica que se vale de inúmeros símbolos, como, por exemplo, o universo, que cai sol, cai a lua, as estrelas se escurece, tem grandes manifestações de caos. Isso é tipo uma linguagem simbólica. Para quê? Para expressar que quem é o Senhor da história? É Deus. A linguagem apocalíptico vem de apô e calíptico, vamos dizer assim, significa tirar o véu. Então, essa linguagem, essa simbologia usada para falar, a simbologia apocalíptica, para falar da escatologia, das últimas realidades, é para revelar o segredo de Deus, revelar o sentido para a história. Por isso que exige interpretação, exige inteligência. A linguagem apocalíptica ela não é fácil e, às vezes, depender se você não tem capacidade, você pode interpretar o símbolo em outra direção. Então, hoje aqui eu vou falar um pouco sobre isso para você. Quando você for escutar o Evangelho, isso vai ficar muito mais fácil. O que seria interessante, então? A liturgia, ela pegou só uma parte do capítulo 13, mas o capítulo 13 ele tem uma certa coerência. Isso não vai aparecer na liturgia. Vocês se lembram que no domingo passado Jesus estava no templo, ele olhou para a viúva e colocou a viúva como modelo do discipulado. E aí, se você pegasse a sua Bíblia, veria que no capítulo 13, ao sair do templo, um dos seus discípulos disse, olha, mestre, que belas construções essa aqui,
E aí Jesus falou sobre o templo, que não ia ficar pedra sobre pedra. E depois, quando ele já vai para o Monte das Oliveiras, que está exatamente, que dá para ver o templo, quando eu já fui a Israel, quem foi a Israel vai ter essa imagem, você pode procurar na internet. Aí 4 discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Quem são esses 4 versículos em Marcos capítulo 13, versículo 2? Pedro, Tiago, João e André. Quem são esses 4? Exatamente os 4 primeiros discípulos que aparecem em Marcos capítulo 1, de 16 a 20. O evangelista, então, ele está costurando o início com o fim. Isso daqui tem um sentido por trás. Quem poderá entender essa linguagem que Jesus vai expressar sobre as últimas realidades? Quem o seguiu desde o início. Então, é o discipulado que nos dá a chave para nós interpretarmos a linguagem apocalíptica, para nós entendermos o sentido que está por trás dos acontecimentos da história. Jesus vai falar sobre várias realidades aqui, e veja que quando nós lemos todo o capítulo 13, que antecede as perícopes, né, que são as partes que antecedem o evangelho deste final de semana, nós vamos ver que na realidade não é para gerar medo. Jesus fala para os discípulos que eles seriam perseguidos, entregues às sinagogas, aos governadores, e no versículo 10 afirma o seguinte: é necessário que primeiro o evangelho seja proclamado a todas as nações. O que Jesus está querendo dizer para os 4 primeiros chamados, mas para toda a igreja, imagina o leitor do Evangelho de Marcos, que a perseguição, a oposição ao Evangelho vai perpassar toda a história da comunidade cristã. Mas é em meio a essa perseguição, em meio às dificuldades, que o Evangelho deve ser anunciado. Então Jesus aqui já não promete vida fácil para os discípulos, mas que eles contariam com o Espírito Santo, contariam com esse que é o Paráclito, com a ajuda, para que essa missão fosse levada até o fim com fidelidade. Mas dentro da igreja haveria problemas, ou seja, problemas de cristãos que não dariam testemunho. Então, os problemas não são apenas problemas externos do mundo, mas pode acontecer também problemas internos. Olha como que a linguagem apocalíptica ela nos coloca com o pé no chão. Não é nada de fantasioso, como muitos pensam realizar. O texto que nos antecede fala sobre a abominação do templo. Então esse texto aqui, segundo os especialistas, fala sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 pelos romanos. O templo foi destruído, foi um verdadeiro caos, porque o templo era considerado o lugar da manifestação de Deus. Inclusive os apóstolos, os primeiros cristãos continuavam indo ao templo, como nós vemos em Lucas. Mas o que tem aqui dentro da comunidade de Marcos, e se a gente, como a maioria concorda com isso, que Marcos foi escrito para a comunidade de Roma, o texto do Evangelho de Marcos foi escrito um pouquinho depois da grande perseguição aos cristãos em Roma por Nero. Pedro e Paulo foram mortos, Tácito, por exemplo, na sua obra Análise, que ele fala exatamente no livro 15, no parágrafo 44, das linhas 1 a 5, que muitos cristãos foram dados às feras, que alguns se tornaram tochas, que alguns foram mortos nos jardins de Nero. Inclusive ele fala que ele chamou o cristianismo de uma superstição, né? Ele não concorda que o cristianismo seja religião, mas ele fala que o Nero fez isso de uma maneira cruel, colocando nos cristãos a culpa pelo incêndio de Roma. E é interessante que lá na obra de Tácito ele fala que alguns cristãos que entregaram os outros, né? Durante a tortura entregaram. Então muita gente foi morta porque houve alguns cristãos que sucumbiram à tortura nesse momento. Então é uma comunidade que passou por essa realidade que a gente já vê aqui. Quer dizer, ela sentiu na sua própria existência essa perseguição, ter se levado diante do tribunal. Então a palavra de Jesus, recuperada na sua dimensão profética, é para a comunidade de Marcos um instrumento para entender aquilo mesmo que eles viveram. O texto, inclusive, fala que tem uma citação que não aparece neste domingo, no versículo 20, diz: e se o Senhor não abreviasse esses dias, nenhuma vida se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, ele abreviou os dias. Abreviou, ou seja, passado. É uma realidade que já foi vivida pelos membros da comunidade de Marcos. E aí nós chegamos no evangelho de hoje, a partir do versículo 24, capítulo 13, 24. Se eu me estender um pouquinho, porque a linguagem é um pouco complexa, então exige um pouco mais de reflexão. Aí, se você quiser, fica até o final, depois você pode voltar, retomar, fique à vontade. Dentro desse capítulo 13, toda hora Jesus está insistindo, é um verbo, mas é traduzido como atenção. No capítulo 13, versículo 5, no capítulo 9, capítulo 13, versículo 5, versículo 9, versículo 33. Então, para nós compreendermos a realidade da história, da manifestação de Deus na história,
é preciso ter atenção. É o tema da vigilância, de observar as realidades que acontecem ao nosso redor. Precisamos fazer o processo do discernimento dos sinais, dos tempos, como Marcos está nos apresentando aqui. Bom, o que nós podemos ver aqui em termos assim de bíblico mesmo, podemos considerar essa parte, o centro do capítulo 13, veja que logo no início, no versículo 24, vai falar o seguinte: naqueles dias, o que seriam naqueles dias aqui? Evidentemente os dias da grande tribulação, que já tinham sido dito antes, nos versículos 19 e 20, que nós não lemos. No livro de Daniel, tem uma linguagem simbólica cifrada de 72 semanas. Marcos está dialogando um pouco com o livro de Daniel, se aproveitando disso. Inclusive, os profetas falavam sobre o dia do Senhor. Isaías capítulo 13, versículo 10, e Isaías, os capítulos 34 e 35, usa exatamente aquilo que Marcos vai dizer aqui. Olha, ele fala assim: depois da grande tribulação, o sol vai escurecer, a lua não brilhará mais, e as estrelas começarão a cair do céu, e as forças do céu serão abaladas. Ora, o que é essa linguagem aqui? A perda da luz do sol, a lua não brilha mais, as estrelas começam a cair. Aqui a gente volta para a criação. Deus, quando criou as coisas, por meio de sua palavra, ordenou e deu estabilidade às realidades do cosmos. O que está querendo dizer, então, que a gente fazendo uma releitura é como se a linguagem apocalíptica está querendo dizer o seguinte: olha, é uma nova realidade. O velho cosmos, o velho mundo será transformado. E a luz é a primeira coisa que Deus fez lá no livro de Gênesis. Inclusive, a luz tem uma característica da presença de Deus. Deus é a luz, a presença salvífica. Quer dizer, que esse mundo, mesmo caótico, mesmo cheio de perseguições, sem a presença de Deus, ele não se autossustenta. Então, por que se escurece? Porque cai, porque vai aparecer algo que é muito mais potente do que todas as realidades criadas. Aquele pelo qual as coisas foram criadas, ou seja, o Filho do Homem, cuja palavra não passará. Aqui é interessante ver que não é um episódio entre os outros, a originalidade de Marcos é isso, comparado aos outros textos, mas é o fim da estrutura cósmica estabelecida desde a origem. O versículo 26 fala: e vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Vereis, joga para o futuro. Quando aparece esse verbo no futuro? Aparece quando Jesus está diante do sacerdote: vereis o Filho do Homem vindo sobre nuvens. Aparece em capítulo 14, versículo 26. Aparece no capítulo 16, versículo 7. Voltai para a Galileia e lá vereis aquele que vos precede. Então aqui veja que o texto nos chama a contemplar aquele que é o centro da história. Qual que é a linguagem que está dando aqui? Quem que nos ajuda a entender a passagem desse velho mundo para um novo mundo transformado pelo poder da palavra? O Filho do Homem que vem sobre as nuvens. Evidentemente aqui que Marcos está baseado em Daniel capítulo 7, mas na sua fé na ressurreição. Quer dizer, os discípulos que passaram por grandes tribulações, que deram a vida por Cristo, porque eles confiaram nessa promessa, no poder do Filho do Homem. E logo após isso, a gente já está com 13 minutos, vou ter que acelerar um pouquinho, não dá para trabalhar todos os elementos. No versículo 27 fala: ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra, e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Quem são esses eleitos? Já tinha aparecido isso aqui um pouquinho antes, no versículo, se você pegar na sua Bíblia, no versículo 20. Os eleitos são exatamente aqueles que foram batizados, os discípulos que permaneceram fiéis ao Senhor. Começou do céu e termina na realidade da terra. Céu e terra quer dizer todo o universo sendo julgado pelo Filho do Homem. E quem vai participar dessa realeza do Filho do Homem? Aqueles que foram os eleitos, aqueles que permaneceram fiéis diante da grande tribulação. Tanto é que é interessante que no versículo que antecedeu a nossa perícope se diz: e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Apesar de toda a dificuldade, diante dessa promessa do Filho do Homem, aqueles que forem eleitos participarão da sua realeza. Depois dos versículos 28 até 32, nós temos uma parábola aqui de Jesus. No versículo 28 se diz: aprendei, e a tradução não traz isso, ela falha, porque a tradução é baseada no texto latino. Por 2 vezes se usa o verbo saber. Aprendei e sabei, por exemplo. Aqui só aparece uma: e as folhas começaram a brotar, sabeis que o verão está perto. Os ramos que ficam verdes, as folhas que começam a brotar por ocasião da primavera, né? Lembrando que a primavera é o contrário que é no Brasil, o verão aqui no hemisfério norte é no período de julho, de agosto.
Ou seja, a primavera indica uma nova vida. Ela é símbolo da ressurreição, dessa transformação. Ou seja, o início desse mundo novo que Jesus vem inaugurar, porque ele vem implementar o reino entre nós, começa de maneira muito simples. Podemos olhar o Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, que apresenta o início da transformação, um cordeiro que está em pé, mas como se fosse degolado. Ou seja, o reino se manifesta isso, é o broto, é o verde que nasce, é como a vida que vem para além da morte. Para nós entendermos, então, aprender, saber, a gente precisa ter essa capacidade, mesmo em meio ao caos, a perseguição, reconhecer a presença de Deus na história. Aí no finalzinho, versículos 30 a 32, diz, o versículo 30, em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Os primeiros cristãos confiavam muito na vinda já iminente do Senhor glorioso, a gente pode ver isso no apóstolo Paulo, mas quem lê esse evangelho, esta geração se aplica inclusive a nós, os ouvintes, os leitores. A cada geração o Filho do Homem está vindo, se manifestando a sua glória e poder, para que os seus eleitos permaneçam fiéis no seguimento a Jesus. Como diz o versículo 29, o Filho do Homem está próximo às portas. É como no livro do Apocalipse, eis que eu estou à porta e abro, bato a porta do seu coração. Se alguém abrir as portas do coração, eu entrarei e nós cearemos juntos. O sinal da intimidade, que o Filho do Homem continua a vir a cada um de nós para fazer essa aliança. O versículo 31, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Retoma o início do evangelho de hoje. Quer dizer, o céu, a terra, que são obras da criação, vão passar. Mas por que o que não vai passar? A palavra, porque tudo foi criado pela palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. É a palavra que sustenta todas as coisas, e é nessa palavra que o Filho do Homem nos transmite, que sustenta que a nossa vida está presente. Finalmente, eu chego ao final e falo, qual que vai ser a hora? A hora é o nosso limite. Nós não sabemos quando a história vai chegar ao seu fim, quando tudo vai ser consumado. Porém, já está na história o verde novo da figueira, que é a força da ressurreição de Jesus. E é essa força da ressurreição, dita aos 4 discípulos, e agora que proclamada a todos nós, então nós nos tornamos discípulos privilegiados desse ensinamento de Jesus, que nos dá a capacidade de manter a esperança quando todos não têm mais esperança. Veja, o texto é para gerar medo? Claro que não. Então, diante do caos, das situações difíceis que nós podemos viver hoje, não devemos seguir charlatães, como diz Jesus, olha, alguém vai aparecer, eu sou o Messias, olha, eu dou a interpretação, cuidado. Nós devemos confiar na palavra transmitida por Jesus. É isso, é preciso que o evangelho seja anunciado a todas as nações, mesmo em meio às perseguições. Às vezes nós vamos experimentar isso, nós às vezes podemos até balançar um pouco, mas nós não podemos desanimar, porque a nossa esperança é o Senhor. E o que é esperança? É que Deus é conosco, já agora, mas ainda não plenamente, porque a nossa esperança se realizará plenamente quando nós, como eleitos de Deus, estivermos diante daquele que é o Filho do Homem, que já desde agora tem poder e glória, graças à sua ressurreição. Retome o Evangelho, foi um pouquinho rápido hoje, mas com certeza você já abriu um pouco mais a sua cabeça, a sua reflexão, você tem sido fiel, diante da tribulação você confia na palavra do Senhor, que você possa guardar isso do Evangelho deste final de semana. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A perseguição, a calúnia, o sofrimento, os momentos difíceis, tudo isso vai passar. Até o céu e a terra passarão, mas o que vai permanecer é a palavra na qual todas as coisas foram criadas e na qual a nossa vida está edificada. Um bom feriado aí para você no Brasil, se você já viver a reflexão nossa hoje, que você possa viver esse testemunho da palavra de Deus em sua família. Um grande abraço.